Boa noite, amigos. No ar, mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, também nas redes sociais. Você já está habituado a acompanhar no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec, Luiz com Z, Rec com o CHE no final. Para achar no YouTube, você pode acessar cadeiracativa.com.br ou na busca do próprio YouTube, pesquise pelo Cadeira Cativa ao vivo, além do 521 da NET, do 48.1 digital e demais canais que você está acostumado já a assistir o nosso Cadeira Cativa. Eu já estava conversando com o Záquia, Luiz Fernando Záquia, antes de começar o programa. Daqui a pouquinho está chegando o Raul Rocha, também o Bruno Soares, porque eu acho importante a gente conversar sobre alguns pontos, em especial, óbvio, com o Záquia, sobre o Internacional. Alguns defendem, e defendem com justiça, com clareza nos seus argumentos, que é pouco tempo para se criticar o técnico, que ainda não teve um momento grande de trabalho, que precisa se ter paciência em uma ruptura de modelo de jogo para se implementar uma nova filosofia. Eu concordo com tudo isso. Mas existem algumas coisas que não dá para a gente avalizar, que a gente não tem como assinar ao lado para dar tanto crédito para um técnico. O que aconteceu ontem, na altitude, eu sei, contra um adversário fisiológico e psicológico que é a altitude, porque a gente sabe que o jogador brasileiro ele já vai condicionado, ele já vai com a pressão das matérias da imprensa, de olha, em 5, 6 horas na altitude começa a sentir dor de cabeça, começa a ter dificuldade para respirar. Eu sei de tudo isso, mas por que o Patrick estava passeando lá? Por que improvisar o lateral direito na esquerda? Por que colocar um zagueiro, deixar 20 minutos montando um 3-5-2 que nunca foi utilizado? Aí se utiliza pela primeira vez na altitude e dura 25 minutos e muda de novo o sistema. Por que algumas insistências em alguns atletas? Se o técnico teve 2 meses e todo mundo sabia, na reta final do Brasileiro, que ele estava contratado. Ele não assistiu o Internacional nessa reta final, ele não conhecia as peças quando chegou aqui, porque ele comete os mesmos erros que o Kudê cometia ano passado. O Abel não chegou a cometer alguns destes erros, mas cometeu outros que talvez o Miguel Ángel Ramírez não cometa nesse momento. Mas por que insistir em algumas peças? Por que, inclusive, violentar tanto o seu time titular? Por que o Patrick, que foi o principal jogador na temporada 2020, vai para a altitude com 16 atletas sendo utilizados, os 11 titulares mais os 5 suplentes que entraram no jogo, e ele não é lembrado em sequer nenhuma das trocas, ele que era o melhor jogador do time? Por que o Edenilson seguidamente é tirado da sua função original, sendo que os pilares do Inter, desde que estes 2 atletas estão, são sempre Patrick e Edenilson? Por que enfrentar a altitude sem esses atletas? Por que o Inter sucumbe tanto em alguns momentos? Um exemplo que eu pego, que eu conversava com o Záquia antes, que eu quero a participação do telespectador, é o São Paulo. O São Paulo queria o Miguel Ángel Ramírez. O Ramírez nem conversou com o São Paulo, porque já estava fechado com o Inter. São Paulo foi atrás do Crespo. Ok, tem muitos resultados já importantes no início de temporada, mas tem uma cara de time. Estreou bem na Libertadores. São Paulo, assim como o Grêmio, que não pôde jogar contra o Independiente del Valle no país, no Equador, no caso do Grêmio, porque não pôde treinar e o Grêmio fez toda uma mobilização por conta disso. São Paulo também não pôde treinar. Também teve esse bloqueio, ficou no hotel, jogou no Peru normalmente e conseguiu ganhar o jogo até com certa naturalidade. Por que o Crespo, em 1 mês e meio, 2, consegue dar cara para o time e o Ramírez não consegue aqui no Inter, se o Inter já estava mais pronto do que o São Paulo? Uma pergunta que eu quero que o Záquia e você, nosso telespectador, me ajude a responder ao longo desse programa. No Grêmio, aconteceu o óbvio, até para a gente citar as principais notícias, o Thiago Nunes foi anunciado, desembarca amanhã, assiste à estreia do Grêmio, o Grêmio que não terá peças importantes na sua estreia na Copa Sul-Americana, em especial a dupla de zaga, Jeromel, Cânimo, o Maicon já fica mais fora do que no time, o PP surpreendeu que jogou no Gauchão e agora está fora também da Sul-Americana, mas é um início de trabalho, é um momento diferente. Eu vou querer saber do Raul o que o Grêmio tem que utilizar essa Sul-Americana, se é para revelar jovens, se é com força máxima, porque daqui a pouco essa competição pode dar uma vaga até para um novo Mundial de Clubes, como já se especulou em outras oportunidades. Enfim, também tem muito assunto do Grêmio, mas começando pelo Inter, Záquia, o que aconteceu ontem te preocupa? Tem que se dar um bom desconto por conta da altitude ou a postura do time se sobressai, inclusive,
a esse adversário importante, que é a altitude, não o always ready, né? Boa noite, Sack. Boa noite, prazer é meu. Não, a altitude é um problema talvez até às vezes mais psicológico do que fisiológico. Tinha 5 minutos de jogo, o Moisés vai bater uma lateral e tu vê que ele está ofegante. Não era efeito da altitude ainda, tinha muito pouco tempo. Mas era a cabeça do jogador, que está achando que as coisas estão mudando, que a altitude já vai ter uma interferência. Evidentemente que tem, e se pensava isso com muita clareza, que teria no segundo tempo. Mas veja, o que me preocupou... primeiro assim, eu acho que tem que dar tempo ao treinador. Né? Tu muda um estilo, tu muda uma escola, tu muda um modelo, tu muda jogadores. Ele trabalhou no Campeonato Gaúcho com diversos jogadores, acho que rodou todo o plantel para que ele pudesse ter a avaliação correta. Bom, quando tu vai para a Libertadores, penso eu que ele tem um modelo definido, que ele tem um time não completamente definido, mas praticamente encaminhado. Essa leitura que eu faria, se fosse dirigente. Eu digo, olha... Vou sentar com o meu treinador, vamos conversar e vamos ver como é que vamos montar. O importante numa estreia de Libertadores, e ainda mais na altitude, é tu não perder. Bom, vamos jogar, se empatar, daqui a pouco tu joga, daqui a pouco tu cria uma situação, ganha o jogo, a camiseta pesa, a experiência pesa, tudo isso eu pensava antes de começar o jogo. O que é a camiseta? A camiseta do Internacional é forte, mas não é aquela camiseta laranja. É bobagem? Não, não é bobagem. É a camiseta vermelha. Tu está jogando a maior competição da América. Diversos países estão olhando. Tu tem que fixar a marca. Tu tem que reforçar a imagem. E tu fixa a marca, tu reforça a imagem usando a tua tradicional e camisa conhecida mundialmente. E não uma terceira ou quarta uniforme para que tem que estimular a venda. Não usa no Campeonato Gaúcho. Não usa na Libertadores. É bobagem? Penso que não. Aí eu vou jogar com jogadores experientes. É um jogo na altitude, eu tenho que ter a bola, eu tenho que reter a bola, eu tenho que trabalhar a bola, eu tenho que gastar o tempo. Aí o Internacional tinha 6 ou 7 garotos. Né? O Internacional chegou a ter um momento que tinha o Heitor, tinha o Zé Gabriel, tinha o Lucas Ribeiro, tinha o Nonato, tinha o Praxedes, tinha o Yuri, tinha o Maurício, tudo jogando ao mesmo tempo. Aí, bom... No ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Internacional teve 2 grandes jogadores que deram um equilíbrio para que o Internacional fizesse a grande campanha que fez. Patrick e Edenilson. Edenilson e Patrick. Desde a chegada do Ramírez, ele não conseguiu achar o lugar de nenhum dos dois. Ele testou o Patrick aberto na ponta, ele testou na esquerda, ele chegou a testar, botar o Patrick no lado direito, nunca na posição que o Patrick foi muito bem no Campeonato Brasileiro. O Edenilson, ele mexeu na posição do Edenilson. Ele mexeu no lugar que o Edenilson rende muito bem. Aí que eu repito e insisto, o departamento de futebol tem que dar a informação. No passado também demoraram para achar, em determinado momento, a posição do Edenilson, botaram o Edenilson muito aberto para a direita, botaram o Edenilson, e o Edenilson não tinha o mesmo rendimento. Quando foi centralizado, foi o grande jogador, talvez, no meu entendimento, divirjo um pouco do Maurício, acho que foi o grande jogador do Internacional no Campeonato Brasileiro. São os 2 pilares do time. Foi, secundado pelo Patrick. Aí, ele pega o Campeonato Gaúcho, o Praxedes jogou em todas as partidas. Em todas, ou foi titular na grande maioria, ou entrou no decorrer do jogo nas outras partidas. Surpreendentemente, não joga o Praxedes e não joga o Patrick. Quer dizer, ele muda um sistema, ele mudou o sistema no jogo importante. E o pior, e para mim que me assustou, quando ele diz que ficou surpreso com a atuação do adversário, que ele tinha uma outra visão, uma outra expectativa de como o adversário ia se comportar no jogo. Ora, desculpa, a diferença de grandeza faz e obriga que, mesmo tendo uma surpresa de um adversário mediano, como o de ontem, o Internacional tem que ter condições de superar essa surpresa no decorrer do jogo. Aí que eu preciso do treinador. E aí ele vai para o intervalo, digo, agora vai ajeitar a casa. Ele bota o Lucas Ribeiro. Mas não é um terceiro zagueiro, eu diria assim, um volante colado na frente dos zagueiros, para que o Dourado pudesse sair um pouco mais. Originalmente, o Zé Gabriel é volante. Então era mais fácil o Zé Gabriel fazer essa função
que o Lucas Ribeiro. Bota o Lucas Ribeiro na zaga, que é mais zagueiro do que o Zé Gabriel, mas é uma posição minha, que é mais zagueiro, que não rifa, que não inventa, não acha que é craque para sair jogando, e bota o menino Zé Gabriel na função originária dele. Começou lá quando era volante. Bom, ele conseguiria fazer esse zagueiro que saísse um pouco mais. Então, isso começa... Eu não vou falar, quer dizer, o cara faz 5 substituições e não bota o Patrick. E aí pega, tem um menino, o Léo Borges, que é lateral esquerdo, e que jogou algumas partidas no Campeonato Gaúcho, eu até digo algumas partidas, foi bem, é um jogador que precisa rodagem, precisa usar a palavra que eles gostam, minutagem, tem que jogar. Aí ele bota o Rodinei, que é lateral direito, na esquerda, e um jogador que não vai ficar no Internacional. O Internacional não vai comprar, é dito pelo clube, que já teria comunicado ao Flamengo que não vai comprar. Quer dizer, aí ele bota o Rodinei, que é lateral direito regular, e bota na lateral esquerda. E o menino está no banco. Quer dizer, ele está com 6, 7 meninos, não é o medo de jogar com um jogador jovem. Então, isto... E daqui a pouco até o Patrick podia jogar ali, porque já fez isso. Mas o Patrick é um jogador de condução de bola. O Internacional ontem não tinha isso. O Internacional precisava do jogador que tentasse 1 por 1. Ele pega o Palácios, que foi recomendado por ele, eu não quero fazer juízo do Palácios, mas é um jogador recomendado por ele. Eu não sei se o Palácios é bom ou ruim. Eu sei que o Palácios não é ponta esquerda. Quer dizer, pelo que eu li e ouvi, o Palácios é um jogador que jogava no meio ou pelo lado direito. Ele não tem nem o cacuete de jogar pelo lado esquerdo. Em 2 jogos, Maurício, ele ganhou 2 cartões amarelos. Ele não sabe jogar. Ele tenta muito pouco a jogada ir para cima do lateral, do enfrentamento, diferentemente do Patrick. O Patrick é o jogador que pega a bola e vai para cima. Digo, é o único jogador no grupo do Internacional que tem essa característica, que eu acho salutar. Vai para cima, tenta a jogada individual. O Internacional precisava disso ontem. Então, me parece que pensou errado o jogo, o Ramírez, antes do jogo, pensou errado durante o jogo, no intervalo do jogo, e pensou errado durante o jogo. Isso começou a me assustar. Não quero aqui dizer que o treinador, não, mas acho que alguém tem que chamar, e tenho a dúvida se tem alguém lá dentro, mas alguém tem que chamar. Vem cá, meu irmão, vamos conversar. Vamos conversar, então eu vou te dizer algumas coisas que talvez tu não saiba do Internacional, de alguns jogadores. Quer dizer, Libertadores é isso. Libertadores tu vai ajeitando o time no decorrer da competição. Mas ontem, se ele tivesse mantido a sua estrutura de jogo, se ele tivesse mantido o seu time, que na maioria das partidas do Campeonato Gaúcho ele utilizou, e tivesse perdido, bom, está tendo conceito, está mantendo uma lógica. Pelo menos foi coerente. Foi coerente. Perder é consequência do jogo. A atitude... Não, ele perdeu pela atitude? Também. Mas não era o time dele, não era o time que ele estava usando, não era o esquema que ele estava usando. Aí fica um pouco mais complicado. Até acontece, né, Zac? A gente sabe que os gols, em especial os do Always Ready, tem o gol do 2-0 nos acréscimos, que já é normal, o time já está indo mais à frente, buscando um resultado, já está morto, porque correu 90 ou 100 minutos, como diz o REC, somando os acréscimos já na altitude. Mas o gol do Salcedo, ok, ele fez um golaço, achou um chute que talvez não ache tão cedo de novo na carreira, mas com a quantidade de marcador, ele não podia estar sozinho ali. Completamente desmarcado. Exato. E no início do jogo, o lateral, acho que foi o lateral direito, que também chutou uma bola de fora da área, que o Lomba faz uma grande defesa, quer dizer, mostrava com clareza. Eles utilizam o efeito da bola, do ar rarefeito, que dá mais velocidade na bola, eles utilizam. Então, razão maior para que o jogador não ficasse completamente desmarcado. Ele recebe a bola, ele ajeita e bate. Quer dizer, bom, pelo que ele teria feito no intervalo, a dedução, que o Rodrigo era o volante mais avançado e o Lucas Ribeiro era o efetivo volante. Nenhum dos dois estava nessa função de mais avançado. Tanto é que o Caicedo, que é um dos jogadores, me parece, de maior destaque do time boliviano, e estava completamente desmarcado. Quer dizer, aí uma bola que pega força, que pega velocidade, e ele teve muita competência e muita felicidade que bota na forquilha. Mas o Internacional deu espaço que não poderia dar espaço, porque estava 0-0. E o Internacional até mostrava no início do segundo tempo, teve 2 escapadas, uma com o Galhardo e outra com o Yuri Alberto. Bom, o Internacional vai fazer. Quando joga com esses dois, ele mudou o sistema, botou 5 no meio para jogar com 2 na frente, então o Internacional vai ter a saída, vai ter uma velocidade
para ter um contra-ataque que não teve no primeiro tempo. O Salcedo acabou marcando esse gol que, enfim, colocou o Inter numa situação agora, pelo menos na minha visão, né, Isaac, de obrigação. Porque o Inter vem a Porto Alegre agora nas 2 próximas semanas para jogar Libertadores. Acho que o Gauchão é a menor das preocupações do Inter, porque tem 2 jogos em Porto Alegre em que pelo resultado da primeira rodada tem que fazer 6 pontos. Tem que fazer 6. Eu digo assim, tem 2 jogos que o Internacional podia perder ponto. Né? Os 2 jogos eram de ontem e era não perder nos 2. Né? Podia perder num dos 2. O de ontem contra o Olímpia no Paraguai. Né? O Olímpia pela sua tradição, etc. Lá sempre os jogos são um pouco mais difíceis. O Internacional poderia perder ponto. Perdeu ontem. Então ele fica na obrigação de fazer os 6 pontos aqui, fica na obrigação de fazer os 3 pontos contra o Táchira na Venezuela e fica aí na função de poder administrar o jogo contra o Olímpia. Mas, eu repito, eu acho que o início de Libertadores, o empate não era mau resultado, só que não do jeito que foi. Então, afinal, vamos combinar, o resultado foi justo. Se tinha alguém para vencer, era o time boliviano, que criou situações, que teve a iniciativa, mesmo com as suas limitações. Até porque agora o Inter passa a ter um pouco mais de dificuldades. O Inter é o lanterna do grupo, porque tomou 2 gols. O outro jogo, o Olímpia perdeu de 3-2, então a diferença de score foi só de 1 gol. E o Inter enfrenta o Deportivo Táchira, que confirmou o seu favoritismo em casa, enfim, confirmou o fator local e já saiu com 3 pontos. Então, pro Táchira, vir a Porto Alegre e conseguir um empate contra o Inter passa a ser um excelente resultado, né? Então, isso é que bota um pouco mais de pressão. A pressão, mas então, vamos combinar também, né? Esse fator local, eu acho que ele só prevalece na questão da altitude. Né? São Paulo foi ali, mas ganhou o jogo, com tranquilidade. O Flamengo foi na Buenos Aires e ganhou o jogo. Quer dizer, o fator local, pela ausência de torcida, então há o desequilíbrio na questão da altitude. Se tu jogar com o Olímpia em Assunção, com o estádio com torcida, o fator local pesa. Não tem a menor dúvida. Eu joguei lá quando eu era dirigente, em 89, é um horror. Era um horror. É outra época, mas lá é complicado. E mesmo assim o Internacional ganhou. Mas agora, não tendo torcida, é neutralidade. Hoje não tem a questão de arbitragem, que sempre era localista. Mudou muito. Quer dizer, há um equilíbrio na competição. Eu pego o exemplo do São Paulo. Ao natural ganhou o jogo ontem. Ao natural, criou, teve sempre, desde o início do jogo, a iniciativa. Tinha um objetivo, foi para frente, foi para ganhar. Quis ganhar o jogo e ganhou. Veio o Barcelona de Guayaquil, foi a Santos e ganhou do Santos. O mesmo Santos que ganhou do Grêmio na Libertadores. Quer dizer. Com relativa tranquilidade, inclusive, né? Esse jogo do Barcelona-Santos não produziu quase nada ontem, né? Mas mostrar que há o equilíbrio, né? Há o equilíbrio. Nos jogos que estão acontecendo agora, porque é uma sequência imensa de jogos, porque todos os jogos da fase de grupos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, vão ocorrer nestas 6 semanas, nesta e nas próximas 5. Está acontecendo agora um jogo na altitude, o The Strongest está perdendo para o Boca 1-0, nas mesmas condições que o Inter enfrentou ontem, porque o estádio é o mesmo, é o mesmo cenário. Mas talvez, óbvio, a estratégia também dos argentinos tentar marcar um gol no início para poder segurar o jogo, mas eu não vejo, quando eu busco na imprensa argentina, essa pressão, inclusive, do ambiente, de falar, olha, em 5, 6 horas na altitude tu vai começar a sentir falta de ar, vai ter problema. Mas a seleção tomou 5 ou 6 lá uma vez. Né? Eles já tomaram 5 ou 6 lá também. Eles também já tiveram problema. Mas eles não... Tomaram e falaram que era altitude. Eu acho que aqui no Brasil, desculpa, Bruno, acho que aqui no Brasil se supervaloriza isso. Né? Acho que é um problema, evidentemente que é um problema, mas se faz toda aquela... todo aquele clima e me parece que o jogador argentino ele é menos sensível a essas coisas. Ele enfrenta com mais naturalidade. Até porque existe um intercâmbio muito maior de treinadores argentinos nesses países, jogadores argentinos nesses países, que profissionais brasileiros. Então há um costume maior dos argentinos de enfrentar essa adversidade. Não, você citou, Maurício, boa noite a todos primeiramente, a questão da Argentina que perdeu, né? E o River Plate perdeu para o Bolívar, se não estou enganado. Não, foi o Jorge Wilstermann, 3-0, e na partida de volta foi 8-1, eu acho, para o River Plate. Então é claro que faz diferença.
Mas sabe o que já me chamou a atenção? É que existia um planejamento montado, falaram muito em cima disso, a altitude, e até desconsideraram o adversário boliviano, que na verdade é o campeão da Bolívia, né? E hoje a gente estava conversando sobre algumas coisas em relação a esse adversário, e ele foi nos principais clubes bolivianos e contratou os principais jogadores. Então, óbvio que o Inter é melhor, óbvio que o Inter é superior e tinha um favoritismo, tinha que ganhar, mas também não é um adversário de todo mal, né? Tem as suas qualidades, mais o fator da altitude. O que eu quero perguntar para o Zac, Maurício, e não precisa ser agora, é claro, porque o Raul também está conosco, né? É em relação à questão da pressão no treinador. Porque o Inter tinha o Abel, que quando saiu, muitos torcedores pediram a manutenção, até porque o Inter não ganhava Grenal há muito tempo e ganhou com o Abel, bateu na trave o título do Campeonato Brasileiro. E aí volta uma ideia, uma filosofia diferente do futebol estrangeiro, de um treinador moderno, mas que, na verdade, na prática, até agora, ele teve 10 dias para treinar. Eu sei que é início de trabalho, mas teve 10 dias para treinar, que ninguém teve ainda aqui no cenário brasileiro, e todo mundo sonha. E ele já perdeu o primeiro Grenal e ele começa a Libertadores perdendo. E claro que o Inter, a tendência é que consiga se classificar. Mas quando se cai num grupo teoricamente fraco, o que se espera é que faça uma gordura até para ter vantagem nas próximas fases, né? E o Inter já começou mal, então para agora ou para a sequência eu deixo esse questionamento para o Zac. Como a direção tratar essa questão da pressão em cima do treinador já tão cedo? Eu respondo rápido agora, claro. Raul, até porque o querido Raul terá muito tempo. Foi um grande lateral, hein? Foi um grande lateral. Isso me incomodava em Grenal. Segundo o próprio Raul já disse várias vezes aqui no Cadeira Cativa, o primeiro ala do Brasil. É verdade. O Raul tinha a mania de fazer o overlap aquele do... Deve estar orgulhoso com o Wanderson agora, o Raul. É parecido, né? Eu acho que assim, é muito prematuro, não tenho a menor dúvida. Eu acho que quando tu tem um projeto, me parece que o Internacional tinha esta convicção desse projeto, porque senão não faria essa loucura de trazer um treinador de fora, 2 anos de contrato, abre mão de um treinador que fez uma campanha extraordinária, que não foi campeão ali na minuteira, no minutinho final. Quer dizer, então o Internacional tem convicção. O que me assusta, e eu dizer aqui, Bruno, é que se tu tem essa convicção, tu não está conseguindo transmitir para o treinador as consequências dessa convicção. Quer dizer, o treinador fez, nós citamos aqui 5, 6 erros num jogo, aí o diretor tem que, o presidente, vem cá, vamos conversar, vamos jantar. Não é assim, quer dizer, tu tá jogando com o Praxedes, tu tira fora o Praxedes. O Patrick que tu botou a jogar não é o mesmo Patrick do ano passado, que foi um dos grandes jogadores do Internacional. Quer dizer, tu mostra para ele uma série de equívocos que está sendo montado. Nós estamos indo para um jogo importante. Libertadores vale muito mais do que um Campeonato Gaúcho. Ganhar na Bolívia vale mais do que ganhar, com todo respeito ao Grêmio, um Grenal numa fase que não valia nada no Campeonato Gaúcho. Era importante tu arrancar bem na Libertadores, até para dar tranquilidade para todo mundo, inclusive ao treinador. Ganhava lá, faz 2 jogos aqui, daqui a pouco tu faz 9 pontos no primeiro turno, está classificado. E vamos administrar a parte final do Campeonato Gaúcho. Quer dizer, agora já te obriga a jogar paralelo, e vocês podem me ajudar nas datas, as partes das semifinais do Campeonato Gaúcho intercalando com Libertadores. Exato. Eu não tenho como poupar, eu quero ganhar o Campeonato Gaúcho também, eu preciso botar uma faixa no peito, que está faltando para o clube. Então, ganhar o Campeonato Gaúcho é importante e vai ser, tornou-se os jogos da Libertadores, pelo mau resultado, e daqui a pouco tem um outro mau resultado, tornam-se jogos decisivos. Quer dizer, aí começa a ficar sendo questionado, aí começa a ter pressão, aí tu começa a correr contra os resultados. Tudo isso em razão de uma série de equívocos que foram realizados no jogo de ontem. A gente vai falar mais sobre o Inter, vamos recuperar também os melhores momentos. A gente já apresentou, mas vamos ver. De novo, não que tenha muitos melhores momentos para a torcida do Inter comemorar, né? E quando se reproduz os momentos, eu vi aqui na live, as pessoas mais reclamam da atuação e da camisa do que exaltam alguma coisa, porque não teve tanta coisa de bom também no lado vermelho, no lado do Inter no jogo de ontem. No Grêmio tivemos a confirmação do Thiago Nunes como novo técnico, ele traz os 2 auxiliares, traz também um analista de desempenho, chega amanhã, assiste o jogo da estreia da Sul-Americana na Arena, na sexta-feira será apresentado. O que você projeta, Raul, que o Grêmio
terá de sequência de trabalho? Você acha que o Thiago vem para manter a linha de trabalho do Renato? Você acha que também será uma modificação não só do sistema, mas do conceito de jogo que o Grêmio vai apresentar? O que você está esperando com essa mudança que foi oficializada hoje, a contratação do Thiago Nunes? Boa noite, Raul. Boa noite, Maurício. Boa noite, Záquia, Bruno e os nossos telespectadores aí do Cadeira Cativa. Sem dúvida, o Thiago foi a contratação dentro do cenário do futebol brasileiro de melhor resposta que a direção poderia dar, porque é um treinador com um recente título importante no futebol brasileiro, que foi a Copa do Brasil, quando ele foi técnico do Atlético Paranaense. O que se tem pela frente, sem dúvida, é que ele vai ter uma carga muito grande em substituição ao Renato, né, que foi um técnico, um dos mais longevos aí, 5 anos como técnico do Grêmio, com muitos títulos importantes, ídolo da torcida, como jogador, como técnico, né, se viu na saída do aeroporto ali, aquela inusitada e primeira ocasião que se vê uma festa daquele tipo para quem sai, né, para quem vai embora. Então o Thiago vai ter um trabalho árduo pela frente, e o que a gente espera, sem dúvida, é que ele venha com novos conceitos, né? Porque se vai fazer a mesma coisa que o Renato fazia, óbvio que a gente vai obter os mesmos resultados. Ele tem que fazer coisas diferentes, né? Ele é um técnico muito trabalhador do dia a dia, mas a gente sabe que muitas vezes muitos técnicos de muita qualidade, muito trabalho, não obtêm os resultados esperados. Por quê? Porque com todas as tuas ideias sobre futebol, sendo elas inovadoras, ainda que seja só na nomenclatura, né? Porque a gente sabe que o futebol é uma repetição de épocas e ao longo da história tem se visto isso, né? Que vai mudando os nomes, mas os modelos se resgatam lá do passado, dos anos idos lá praticamente do início do futebol, né? Que começou lá com um WM, vem ouvindo, mas vai mudando a nomenclatura, parece que o sujeito está atualizado. Mas é isso que se tem, né? E o Thiago vai ter que ter um grupo de jogadores, porque só ter trabalho e só ter boas ideias não é suficiente, né? O presidente Romildo está devendo 3 grandes contratações prometidas nas entrevistas, né? E agora, com seu novo vice de futebol, é o que a gente espera, que realmente venham nomes que façam a diferença, né? Não tem aquela história de encher aeroporto que nem pode, né? Mas que, pelo menos, dê uma resposta imediata e não se há tempo para que o jogador se recupere, ou fisicamente, ou tem alguma lesão que vai precisar de 6 meses. O Grêmio não tem muito mais esse tempo, apesar que as grandes competições desse ano agora ficaram um pouco lateralizadas, ficaram para trás, né? O Grêmio tem agora o Campeonato Brasileiro, que é importante, né? A própria Copa do Brasil, a Libertadores houve a eliminação, tem essa Sul-Americana, que seria um brinde, né? Ou alguma coisa, que é importante vencer, é importante ser campeão. Isso eu concordei sempre com o Renato nessa colocação dele, né? E isso ele obteve. Mas as importantes competições, essas o Grêmio tem que voltar a participar e tentar conquistar, né? Senão daqui a pouco fica aquela história que participa, né? Não vou nem falar uma piada que tem aí, troço que ele só participa, mas nunca entra, né? Fica sempre na questão de participar só da história. Então, o Thiago tem esse grande desafio, né, de substituir o Renato. O outro desafio é com ele próprio, né? Pelos conceitos que ele mesmo buscou isso no futebol brasileiro em especial, né? Mas tem que ter grupo. A gente sabe que não o cara pode ser o craque aí, ter formação com os maiores técnicos do mundo, vai chegar aqui, não tem jogador, não vai fazer,
não vai andar, nem pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que também tivemos experiência de um técnico conhecido, o Leão, que trabalhava desde as 6 da manhã com seus atletas, não ganhava nada, né? Não conquistava título, não. Também não é só trabalho, né? Tem que aliar o bom trabalho, não é muito trabalho, é o bom trabalho com competência tanto da comissão técnica como dos seus atletas, né? Então, é isso que faz. Esse resultado sempre deu certo no futebol, né? É o que a gente espera, né? Que o Grêmio agora, com uma nova metodologia, aí, com seu vice-presidente, está falando que vão ter 2 diretores, todos eles com competência e poder, claro, dentro das suas margens de competência, né? Mas tem que ter, não adianta botar figuras decorativas que não servem, daí vira um chacota dos jogadores no vestiário. Eu posso dizer de cadeira, quando bota um sujeito assim, ele vira uma comédia praticamente entre os jogadores. Então tem que ser gente de pulso, né? E com respaldo, pulso e respaldo. Se não tiver pulso, não tiver respaldo, também não adianta, né? Então é isso. E o vice-presidente, óbvio que tem que entender de futebol, que é a área específica, né? E, claro, uma lamentação que a gente ouve do torcedor é que foi criado um cargo de vice-presidente de futebol e até hoje ele não foi usado, né? O que tem se aproveitado são os vices do Conselho de Administração que coloca ali. Aí é aquela história, é uma figura que tu não pode demitir como se fosse demitir um outro vice de futebol. Claro, ninguém coloca alguém para demitir já em seguida, né? Mas aí tu tem que ter toda uma parcimônia, todo um jeito mais... E o Romildo até é bom nisso, né? Político, de fazer, né? Para não criar melindres, porque o sujeito depois ele volta para o teu conselho de administração. Ele tem voto, né? Ele tem voto, tu começa a brigar com todos os teus vices ali, tu vai jogar pouco, tu tá sozinho. Então tem que ter todo um cuidado. Então por isso que às vezes, né, na visão de alguns, é melhor escolher um sujeito extra grupo político, os eleitos ali, né? Mas isso, quem está ali na hora agora é o presidente, ele faz como ele acha que é o melhor para o Grêmio, né? Também já obteve muitos resultados, então tem crédito para fazer esse tipo de escolha, né? Ainda que tem gente que não concorde, né? Então é isso, eu acho que o Grêmio com o Thiago vai ter um desafio grande, né? Tem todas as ferramentas, o próprio Grêmio, né? O Renato não saiu com o Grêmio assim, caindo pelas tabelas, né? Claro, tem alguns jogadores que já estão sendo criticados há muito tempo pela falta de qualidade. Bom, essa nova direção, com esses novos elementos, assim, tem que rever e já, aí sim, aí eu sou de apoio, toma a decisão e limpa a área, vamos de novo. Eu estou pensando... O Zaca foi o sujeito que trabalhou dentro de campo essas questões. Isso aí, tu tem que ter pulso firme, decisão, respaldo, obviamente, né? Porque não que tu vai, até que eu vou inventar a roda aqui, né? Ninguém inventa a roda, mas tem que ser isso, tem que ser com uma metodologia nova, tem que ser nova para mudar a situação, né? E é isso, é a opinião que a gente tem sobre esse momento atual do Grêmio. Algumas coisas sobre o que disse o Raul, para passar a bola também para o Bruno e para o Zac aqui no estúdio. Dessa questão do vice-presidente de futebol, eu estou tentando puxar de cabeça, tá, Raul? E a minha memória não é que nem a do REC e de outros tantos, que é tão boa assim. Mas no comando técnico eu sei que o Romildo não demitiu ninguém. Porque o Filipão pediu para sair, o Roger pediu para sair e o Renato foi como um acordo. Então, no comando técnico, ele não demitiu ninguém. Dos vices de futebol, eu estou tentando puxar de cabeça. Nunca demitiu. Também não demitiu. Todos pediram para sair, ou por outros compromissos, ou algo do gênero. Ele não precisou executar alguma demissão. Paulo Luz, que saiu agora, tinha pedido demissão 2 meses antes e ficou até o fim da temporada. Acho só o Rui Costa, né? O Rui, mas aí já era executivo de futebol, acho que né? aí ele mexeu. Aí era executivo. Aí, acho que aí o Chávari também acabou sendo demitido, mas eram executivos. O último agora também, o Klaus, também era executivo no caso. Também. Mas eu digo nessas funções emblemáticas não, né? Politicamente, o Thiago Neves também, né? O jogador, ele atuou ali. Ali foi para dar um recado no Renato também, né? Mas essa é a habilidade do Romildo. O Romildo tem essa característica positiva
que trouxe de muitos e muitos anos, né, tanto de família como da política, né, de que as coisas aconteçam sem precisar fazer aquele sujeito, eu mandei embora, vai para a rua, tu tá fora, né? Não há necessidade disso. Eu acho que aí age certo. Então, sempre que tu demite, vem cá, vamos pensar junto aqui, tu chama o sujeito. Melhor para ti. Melhor para ti, melhor para nós, melhor para... Aí o sujeito, é mesmo, acaba convencendo o sujeito que ele tem que sair. Essa é a melhor demissão que tem. Isso tu não faz só nessa relação do futebol. Tem que fazer, hoje em dia, tu tem que usar isso nas tuas empresas. Nas atividades empresariais, tu tem que usar esse expediente. Chama o sujeito, olha, quem sabe, olha aqui, essa pandemia, tu tá afastado, ou tu tá ganhando menos aí, que o governo o federal autorizou, então, quem sabe nós vamos fazer uma aqui, daí tu pega o teu fundo, né, e tal. E aí não houve uma demissão, há um acordo, né? Aliás, a trabalhista agora tem lei que prevê, quando as partes acabam fazendo um acordo, ela pode até sacar lá o fundo, a multa diminui para o empregador, dá uma série de vantagens. O futebol não é diferente. Quando tu faz um acerto, um acordo, se é funcionário, né, remunerado, tu já diminui o impacto disso lá na tua conta, lá na tua receita e despesa. E isso é agir corretamente, né? Tu mandar embora um profissional pago, conseguindo fazer um acordo com ele, mas não tem coisa melhor. E assim com teus dirigentes políticos também. Conseguir que ele não saia, né, brabo, de jeito, agora... E muda o coxo, né? A gente sabe que no futebol o sujeito está contigo, no outro dia já está lá com outro, né? Que criou alguma situação com ele, ele rompe mesmo. E é normal das pessoas também, tem que entender isso, né? Então eu vejo que essa forma de fazer, que os dirigentes peçam sua demissão, que o seu técnico faça um acordo, aqui, ó, essa é o assino embaixo aí, tem que agir assim mesmo. O impacto de todos os sentidos é bem menor. O impacto econômico, financeiro e o impacto político. E aí o pessoal até me lembrou aqui na retaguarda, o Espinosa. O Espinosa não foi demitido pelo Romildo. Foi o Ico Roman que demitiu e o Romildo não segurou. Mas quem demitiu não foi o Romildo. Romildo não... Sim, que houve uma disputa ali. Uma disputa de, eu quero ir na viagem para o Rio e o Odorico queria que ele ficasse num treino do Sub-15, algo do gênero. O Raul resumiu bem, né, Maurício? Na verdade, o presidente é muito habilidoso, né? Sabe lidar muito bem com essas questões. Agora, nessa questão do vice-futebol que você citou, Maurício, chama atenção que com o Renato era um cargo que tinha muita dificuldade dentro do Grêmio, né? Porque o Renato sempre participava muito, nas próprias entrevistas não estava o vice-futebol. Sempre... Nem quando era o ex-presidente do Dacref. Verdade, exatamente. Então, sempre naquela linha direta com o presidente, eu falo com o meu presidente, eu decido com ele. O Zac aqui tem muita experiência, né? Pode falar muito melhor sobre isso. Até mesmo na questão das contratações, eu não sei quanto de importância no Grêmio tinha o vice-futebol. O Renato passava a lista, e aí tinha o trabalho do executivo, do presidente, enfim, por último a Modelo começou a participar disso também. E o Grêmio sempre teve, ou pelo menos quase sempre teve, o Odorico foi a única exceção desde a chegada do Renato, pessoas do Conselho de Administração sendo o vice-futebol. E isso acaba criando um desgaste, como disse o Raul. Né? Que o Ico Roman ele não era do Conselho de Administração porque na eleição anterior ele cedeu espaço no Conselho. Ele saiu do Conselho de Administração e no acordo político ficou com o futebol. Então, no momento ele não era, mas ele praticamente era do fazia Conselho. Parte. Né? Mas concluindo, essa foi a minha pergunta ontem para o Marcos Herman, no vice-futebol do Grêmio. O que muda? É melhor, é pior, enfim, porque agora não tem mais o Renato. E a ideia, até pelo fato de primeiro anunciar o vice-futebol para depois o treinador, é que esse vice-futebol já estava contratado, claro. E até participou da decisão, porque isso foi debatido no Conselho de Administração. Mas para passar uma ideia de que vai mudar, que o vice-futebol vai ter uma participação mais efetiva. Mas mudou o modelo. Mudou o modelo. Não só pela figura do Marcos, que é um cara com trânsito, já teve no futebol, do Conselho de Administração, com um tamanho de imposição junto ao presidente, mas mudou o modelo. O treinador não, Renato. O Thiago é um treinador mortal. O treinador não é aquele que pega a chave do vestiário e o vestiário é dele. O Thiago vai fazer dele. Até vai olhar para o Marcos e vai chamar o Marcos de senhor. Diferente.
O Renato não chamava de senhor nenhum vice-presidente, passava por cima. E o presidente, eu concordo com o Raul, com toda a sua habilidade política, também gostava disso. Claro. Também gostava disso. O poder limitado no futebol, e ele tinha um entrosamento com o Renato, se entendiam no olhar. Um blindava o outro. E estava dando resultado, e estava ganhando no campo, vamos embora assim. Se nós olharmos as contratações, as grandes contratações que o Grêmio fez, na sua maioria fracassaram. E eram contratações que não eram contratações de um departamento de futebol, eram contratações que se via de uma conversa do Renato com o presidente. De buscar o Thiago Neves, do convencimento, de buscar o Marinho, Rafinha, por último. De buscar o Diego Tardelli e agora o Rafinha. Mas o modelo agora vai mudar. Eu conheço bem o Marcos e acho o Marcos uma pessoa excepcional. Acho uma figura querida, uma pessoa educada, um gentleman, mas uma liderança. É um cara que dentro do vestiário vai se impor pelo seu perfil, pela sua característica e com o controle em cima do treinador, que ninguém tinha em cima do Renato. Eu duvido. Eu estou falando de algo que o Raul conhece muito melhor do que eu. Eu não conheço a intimidade do Grêmio, mas eu duvido que o Renato dava explicação para o vice-presidente. Podia fazer a conversinha, aquela conversinha que não leva a lugar nenhum, mas a explicação, a cobrança, quando mexeu mal, quando tomou 5 do Flamengo, quando tomou 4, essa cobrança, acho que do vice não dava. Agora era aquilo mudou. que eu falo para vocês da coletiva também no vestiário. Agora mudou. Agora voltou ao patamar normal, como tem que ser, no meu entendimento do departamento de futebol. Hierarquia, treinador, mas tem um vice-presidente de futebol e um presidente, tem que haver um distanciamento. Não pode estar o presidente no vestiário. O presidente é a última instância. Se o presidente está no dia do vestiário, mata o vice, passa por cima do vice. O que o Marcos está fazendo? Está buscando 2 diretores. E vai buscar 2 diretores dentro desse contexto político do Grêmio. Mas vai buscar diretores com espaço, com voz dentro da organização do futebol. E vai ajustar e enquadrar, no bom sentido, o Thiago dentro desse desenho diretivo. E até, Maurício, normalmente, né, o vice-futebol ele acaba indicando 2 diretores e no Grêmio, pelo menos um normalmente é do movimento dele. E o que reforça isso que o Zac está falando agora é que pode ser que nenhum dos diretores de futebol sejam do movimento do Marcos Herrmann. Isso existe, porque, por exemplo, pode ser o Eduardo Fernandes, é um nome forte, só que as informações que vêm de dentro do clube é que ele gostaria de virar um executivo, teria feito alguns cursos para isso, mas que essa ideia não agradou o presidente, que teria descartado de pronto e cortado essa possibilidade. E aí o Marcos Herrmann poderia olhar até para outros grupos e tem a possibilidade de nenhum ser do grupo dele. Então mostra que, assim, talvez, realmente, como disse o Zac, a escolha não seja tanto política e sim pensando em nomes fortes para o futebol a partir de agora. Ou talvez ele é mais política ainda, porque ano que vem tem a sucessão do presidente Romildo. Raul, não vou entrar nesse assunto político, porque eu sei que ele dá muito pano para manga, mas eu sei que também pode ter esse aspecto. O Romildo não pode ser candidato, o Marcos Herrmann já foi levantado como candidato a candidato, como o Oderich, como o Biderman, como outros tantos. Vamos falar um pouco do time em campo. Vamos pegar essa da área que tu mais entende no Grêmio, ali da lateral. O Rafinha chegando, pela importância dele, ele tem que ser titular, ele tem espaço no time, daqui a pouco no meio, improvisado, ou o Wanderson já pediu passagem e o Rafinha vai ficar no banco, até porque ele era mais um desejo do Renato do que de fato da direção? A qualidade do Rafinha é indiscutível, né? Um jogador preparado pelo mundo, aí, pelo futebol europeu, né? Retorna ao Brasil, mantém no Flamengo a mesma qualidade, conquista títulos. Tu não pode simplesmente desprezar isso, né? Tem que, agora, contratado pelo Grêmio, fazer um aproveitamento ali. O Thiago, o novo técnico, vai ter que achar algum lugar para aproveitar essa qualidade do jogador, né? Agora, e o menino da base, né, o Wanderson, sem dúvida, nesse momento cria-se aquela situação, né? Tu não pode agora jogar para o lado, apesar que o Renato, vários jogadores na idade do Wanderson, ou na mesma entrega que o Wanderson vem entregando, ele acabou preterindo.
Mas como agora não é mais o Renato, a metodologia a princípio será outra, bom, é o que a gente fala, né? Tomamos outro tipo de posição, outro tipo de decisão. Se fosse o Renato, eu já sei o que ele faria. Ele ia colocar o Rafinha e o Wanderson ia dar uma esperada por algum tempo, porque ele ia aproveitar um jogador experiente e tal, que é o método que ele usava e usou sempre nesses 5 anos com o Grêmio. Ele dava uma atrasada assim, na colocação dos jogadores mais jovens. E sempre até deu certo o resultado, né? O Grêmio acabou vendendo aí nesse período 5, 6 jogadores e a caixa do Grêmio, o financeiro, está acertado muito por conta disso. Agora, o Thiago entra então com uma nova situação. Eu acho que para aproveitar um jogador da qualidade do Rafinha, vai ter que ter criatividade o seu técnico agora, né? Então, não vejo outra saída. Olha aqui, tem algumas regras do futebol, não seriam regras, princípios do futebol, né, que não vão mudar nunca, né? Apesar que hoje a gente vê alguns técnicos fazendo algumas barbaridades que surpreendem a todos, né? Eles conseguem, determinados jogadores, jogar uma partida bem, fazer gol, jogar outra bem, fazer gol, jogar outra bem, fazer gol. Aí na quarta partida o técnico tira ele, bota no banco e vem cá, mas mata o jogador. E qual é a convicção, né, que se tem? Se tu tá com entrega boa num determinado jogador, é o momento dele, aproveita o máximo que ele puder, porque daqui a pouco vai cair, uma vez ou outra no meio do ano cai, né, no decorrer dos campeonatos cai a qualidade do próprio jogador. Bom, aí é a hora de tirar. Então, quer dizer, eles tiram no melhor momento dos jogadores. Isso aí não tem como entender, né? Então, quando o jogador está bem, bom, aproveita o máximo daquele bem desse, do outro. Se tu conseguir fazer 11 assim, olha, meu amigo, levanta as mãos para o céu e o teu time, com certeza, tem muito mais chance de ser campeão. Agora, se tu vê o jogador tá bem, e tu tira ele, bota no banco, bota faltando 10 minutos, bom, agora isso, sabe quem é que tem que fazer? Os novos membros que estão entrando, vice-presidente, os 2 diretores, o executivo que vai ser contratado, tem que chegar e botar no ouvido do técnico lá mesmo: bota esse cara para jogar aí, cara, o cara tá bem, tem que chegar. Com o Renato tinha aquela barreira, né, do ídolo com esses outros profissionais, e acabava ninguém falando, ninguém tendo coragem de chutar o balde e falar mesmo: vai jogar o fulano, vai tomar banho, acha um buraco aí para esse cara, né? Claro, não é assim, vai na boa, conversa na boa, o sujeito ouve, né? Eu estou indo mais na linha do pé na porta mesmo, né? Mas não precisa, né? Mas também, se daqui a pouco o cara é muito cabeçudo, vai botar assim e pronto. Aí entra, né, Raul, Záquia, entra a história da tal da filosofia de jogo, em algum momento, que tem que ser do clube, não do técnico, na minha visão. Que o clube tem que saber o que ele quer, né? Não adianta o clube, por exemplo, ter atletas que são majoritariamente reativos e querer fazer jogo posicional e propositivo. Então, existem essas variações que passam muito pela direção, né, Záquia? E também tem que ter uma certa coerência de quem está trabalhando no dia a dia, do técnico e de quem está em volta, de ter um conhecimento também, de ver, olha, o Bruno está indo bem, não vamos deixar ele no banco. Pô, o Bruno marcou gol em Grenal, não vamos arquivar o Bruno agora, vamos seguir dando chance para ele. Em alguns momentos, tanto o Grêmio quanto o Inter falham nesse ponto, né, Záquia? Não, é que assim, são tempos difíceis de investimentos, né? Eu não tenho como mudar o perfil de um grupo de uma temporada para outra. Eu tenho a condição de dar uma qualificada ou de dar uma alterada. Vou trazer 2 jogadores chaves que vão me dar a qualidade ou a condição de mudar esse padrão, de mudar esse meu estilo. Tu tem o grupo, quer dizer, eu vou contratar um treinador, bom, eu tenho perfil de grupo. Eu não tenho dinheiro, eu não vou buscar muitos jogadores. Bom, então eu tenho que buscar um treinador. Não adianta esse treinador vir querer, dentro de um grupo, e vou pegar o exemplo, Raul me permite, do Inter, que foi vice-campeão brasileiro, que fez um belo campeonato brasileiro, com um estilo de jogo muito claro, que o Abel fez, porque o Abel acho que trabalhava no limite daqueles jogadores.
dou a bola para o adversário, não tem linha alta, retoma a bola, tem espaço de contra-ataque, tem dois jogadores velozes na frente e o Internacional foi bem. Não é nem tanto o estilo do Abel, né? Não era o estilo, mas ele ajustou dentro do perfil do grupo. Aí eu trago um treinador que pensa completamente diferente. Não estou criticando o pensamento, é um pensamento. Ele vê futebol. Hoje eu vi um jogo de tarde da Internacional, são estilos parecidos. Os times da Europa estão jogando desse jeito. Mas, bom, eu não tenho jogadores, então eu vou ter que trazer jogadores para ele. Eu vou ter que contratar, buscar jogadores para que eu possa fazer esse sistema. Não é o Tyson. O Palácio eu não conheço, não vou ser injusto, não sei, mas não é o Palácio que jogou na ponta esquerda. Isso não. Então, aí ele quer fazer do Patrick, mudar a característica do Patrick, que tem 30 anos, 31 anos, mudar a característica agora para ajustar um sistema dele. É muito difícil. Isso, Raul, aprendi com o Enio Andrade. Quer dizer, não se muda a característica de jogador, se ajusta a característica do jogador dentro de um conceito de futebol. Então, eu acho assim, o clube tem a característica, o Internacional sempre teve uma característica, o Grêmio sempre teve, ambos os clubes tiveram características muito específicas. Tu mudar isso, ou tu tem um grupo com muita qualidade, com muita opção, que eu possa alterar. Olha, eu vi no jogo de ontem, o Internacional chegou na mesma partida, em 90 minutos, que jogou mal os 90, mudou 3 vezes o sistema. Tu não faz isso nem na seleção brasileira, que eu tenho os melhores jogadores do Brasil. O Internacional mudou 3 vezes o sistema. Num jogo e nenhum deu certo. O Internacional não conseguiu. Quer dizer, ok, precisa de treinamento, é repetição, futebol é repetição, mas tu tem que ter qualidade, tu tem que ter jogadores para isso. Então, eu não tenho dúvida alguma. Concordo com o Raul, toda a sua experiência como jogador, como homem de clube, tem que estar chegada, tem que ter conversa com o treinador. O treinador não é maior do que o clube. Nós sabemos que o Renato é uma figura completamente diferente, é o ídolo maior do Grêmio, tem uma história construída no Grêmio. O Grêmio cometeu, no meu entendimento, um equívoco monstruoso quando fez uma estátua para um profissional, que amanhã ele pode estar trabalhando no Flamengo, vem a Porto Alegre decidir um campeonato e ganha do Grêmio. Quer dizer, é complicado isso. Eu acho que a estátua, tu reverencia os mortos, né? O Foguinho e tantas figuras ilustres que o Grêmio teve. Não que o Renato não pudesse no futuro, mas nesse momento... Mas isso deu tamanho, quer dizer, mostrou que ele é uma entidade, não maior do que o clube, evidentemente que não, mas maior do que qualquer dirigente do clube. E isso é muito complicado. Agora muda o conceito, agora vem o Thiago, que está desempregado, que está precisando trabalhar num grande clube como o Grêmio, que não foi bem no Corinthians, ele tem que retomar a sua carreira, ele tem que aproveitar essa oportunidade e mostrar que lá no Atlético Paranaense foi um grande treinador e que poderá ser o grande treinador do Grêmio. Porque muitas pessoas já questionaram, será que era treinador de um ano só, que foi bem naquele ano no Atlético, e depois já não foi bem? Porque pegou o modelo do Diniz e seguiu? Não, eu acho que é um bom treinador, é um treinador de conceitos que me agrada. Ele mostrou muito isso na decisão da Copa do Brasil, no meu entendimento. Soube ganhar do Internacional, principalmente no jogo de Porto Alegre. Sabe, Maurício, que a gente conversou hoje lá na Rádio Grenal com a Nádia Mauá, né, nossa colega do Globo Esporte, que acompanhou a passagem do Thiago Nunes pelo Atlético Paranaense. E ela falou que, na verdade, essa questão que muita gente coloca dele ter dado andamento só ao trabalho do Diniz, que ela pelo menos discorda, porque o Diniz era aquele futebol que a gente conhece, viu no São Paulo, de muito toque de bola, mas com pouca objetividade, que ele fez um futebol mais vertical, mais intenso, mais objetivo. Com menos posse de bola. Isso, exatamente. Quando pegava a bola, realmente ele aprimorou o sistema do Diniz que não funcionava, que ficava aquele toquezinho dentro da grande área. Né? Mas soube trabalhar com jovens jogadores, acho que isso é importante. E até ela cita, Záquia, jogadores que não estavam sendo aproveitados, como, por exemplo, o Bruno Guimarães, que chegou a ser testado de zagueiro e depois, com o Thiago Nunes de volante, foi jogar na Europa, convocação para a seleção brasileira. Então ela exaltou muito esse trabalho lá, e quando a gente escutou também ela em relação ao trabalho no Corinthians, disseram algumas coisas diferentes de algumas informações que chegam. Claro que a gente sabe ele teve dificuldade em termos de gestão de grupo, algumas regras que ele botou não agradaram o grupo de jogadores, mas ela
falou que ele, no tratamento diário com os jogadores, com a direção, com todos dentro do clube, que ele é um cara muito correto, que ele trata as pessoas da mesma maneira, eu acho que isso conta de uma forma positiva, mas, não sei, são relatos, né, que vêm do Paraná, de onde ele treinou, relatos que vêm de São Paulo, a gente vai acompanhar de perto a partir de agora, mas que o Thiago Nunes terá uma pressão gigantesca, terá, né, Maurício? Porque a sombra da estátua do Renato vai estar sempre presente ali na Casa Mata, ainda mais, como disse o Zac, quando o Renato vier a Porto Alegre jogar representando algum clube, né? Isso aí é uma pressão. A sorte, Bruno, dele é que não tem torcida, isso ajuda. É verdade. Não tem torcida, porque se aí tu vai e tem os bons resultados, tu tem crédito. Imagina se tivesse um mau resultado de imediato. Com a torcida no bafo, com essa relação de ídolo permanente que tem com o Renato, a cobrança seria muito maior. Eu estou acompanhando o debate aqui, acompanhando o que os nossos telespectadores falam na live e os jogos que estão acontecendo nesse momento. E me chamou a atenção, eu disse há pouco que o Boca está ganhando na altitude do The Strongest 1-0. O Boca que não tem o Tevez, que foi preservado da altitude, assim como o Guerreiro foi também, mas aqui se diz que era um reforço muscular. E não tem por Covid o goleiro Andrada, o zagueiro Zambrano e Rojo, o volante Campuzano e o meia Cardona, além do Zarate, do Gonzalez, do Sávio e do Pavon, que estão lesionados. Os jogadores que estão no banco, muitos deles sequer fizeram a estreia com a camisa do Boca. Mas lá o Boca está conseguindo fazer valer a sua camisa, é o que o Zac disse, às vezes a camisa pesa, mas tem que ser a camisa oficial, a camisa aquela que marca o clube, né? E o adversário olha e respeita. Quando o adversário vê uma camisa laranja com amarelo, com vermelho, quem é esse time? É um erro estratégico. Só fazer uma vírgula em relação ao Guerreiro, porque foi uma informação que o Lacerda trouxe lá na Rádio Grenal, que ele sente algum desconforto no joelho ainda, no joelho operado. É uma notícia que não é das melhores e que preocupa até pela idade do jogador, né? Mas tomara que possa recuperar já na sequência. Depois do intervalo a gente vai rever os lances da derrota do Internacional ontem na altitude. Vamos falar mais sobre o Grêmio que estreia amanhã na Sul-Americana. Enfim, um formato diferente também dessa Sul-Americana para buscar mais patrocinadores, para buscar mais exposição, para que os clubes tenham mais vezes também jogos e para tornar a competição interessante. No grupo do Grêmio agora são 4 equipes, assim como nos grupos da Libertadores, mas só o campeão do grupo que passa. Como o Grêmio vai tratar essa competição, o Raul vai falar depois do intervalo, a gente já volta. 8h03 de volta com o nosso Cadeira Cativa. O pessoal está perguntando aqui sobre o REC, se o REC está bem. O REC está bem, nos próximos dias vai participar conosco já novamente aqui do Cadeira Cativa. Já postou hoje vídeo da Pampas Prime, mas é vídeo de arquivo, tá, gente? Mas ele já está postando, está nas redes sociais. Hoje eu tive a informação, tá bem, ele fez uma plástica no nariz. Tô louco pra ver como é. Fez uma plástica no nariz, que dá uma ajeitada no nariz. Depois tu te entende com... É para aumentar o nariz, Zac? É impossível, não. Impossível. É impossível. Olha aqui, ó. Ontem o REC me mandou uma mensagem, tava perguntando aqui, tava dizendo que tava assistindo no 48.1 digital a nossa Ubra TV e tava perguntando se tava tudo bem em casa com o Ferrari, que participou ontem conosco por Skype. Daqui a pouco ele manda mensagem aqui. Mas, ó, falando em mensagem, algumas dos telespectadores, porque tem muita coisa interessante aqui na nossa live, cadeiracativa.com.br para você assistir no YouTube ou facebook.com/Luiz Carlos Rec no Facebook. Olha aqui, ó. Vamos ver alguns dos recados. O Jorge Bertolo tá pedindo fora Ramírez, postou 500 mil vezes fora Ramírez. O Beto de Novo Hamburgo, gremista, está fazendo piadinha aqui. O Claudinei Amaro está perguntando do Rec, em breve retorna conosco. Vamos ver aqui, o Clair Oliveira, tragam o Abel de volta para ganhar a Grenal. O Silvio, quando é que vão trazer um técnico de verdade? Até agora só vi um estagiário sem nenhuma convicção. O Jaime Turra, o Inter não tem líder em campo, não dá para seguir jogando com o Zé Gabriel, Moisés, Rodinei, Praxedes, Nonato. O Cuesta não se impõe, o Dourado, o Nonato, enfim... não pressiona um árbitro, o pessoal tá na bronca aqui. Mas isso é uma verdade, né? Internacional, se eu fosse dirigente lá, eu faria todo o esforço possível e traria um grande jogador, para o meu entendimento, que eu acho que está tendo um espaço no Palmeiras, que é o Felipe Melo. O Palmeiras tem um volante, chama-se Danilo, que está pedindo espaço, está pedindo lugar, e vai jogar. E o Internacional não tem uma liderança dentro do campo.
Ontem, até a fazer justiça, uma hora o Dourado cobrou alguma coisa do juiz, mas quando teve o Rudinei expulso contra o Flamengo, quando teve aquele pênalti revertido contra o Corinthians, ninguém chegou em ninguém. Não tem time vencedor. Eu pego o exemplo do Grêmio do Raul. Quando dá um problema, o Michael está em cima do juiz, o Kahneman está em cima do juiz. É assim que se ganha futebol também. Tu tem que ter a liderança. O Internacional não tem. Então, o Internacional... Isso, numa Libertadores, eu não vi. Posso estar absolutamente errado. Eu nunca vi um time ser campeão da Libertadores sem liderança forte dentro do campo. Eu vou relembrar um jogo que o Raul certamente vai lembrar disso que eu estou falando. Quando o Grêmio, no duelo com o Palmeiras na Libertadores, ano retrasado, o Grêmio vai a São Paulo e toma um primeiro gol. Inclusive, olha para o gol, o goleiro estava meio ali com problemas, era só chutar que a bola entrava. E qualquer um que olhasse para o Jeromel e a imagem da Fox Sports que estava transmitindo o jogo, mostra o Jeromel logo depois do gol e dá para ver o Jeromel fazendo gestos para os jovens. Calma que a gente segue precisando só de 2 gols. E aí o Grêmio consegue. Aquele jogo que nos 90 minutos lá o Pitana olha um suposto pênalti pro Palmeiras que ele não marca, enfim, que ficou marcado por essa situação do pênalti, que lá nos acréscimos ele olhou o VAR, inclusive, e não marcou o pênalti. Mas naquele jogo, aquele tipo de líder, eu acho que está faltando hoje. Tanto no Grêmio, faltou contra o Independiente Del Valle, porque o Grêmio estava também perdido, e não era só em campo, era fora de campo, porque aí o Matheus Henrique, e essa imagem circulou muito na rede social, quando o Matheus Henrique faz um gesto perguntando para o Alexandre Mendes e as trocas, e aí o Alexandre faz o gesto para o banco, como quem diz, eu estou esperando o Renato falar alguma coisa, ou quando entra o PP que começa a discutir em qual lado que ele vai jogar com o Ferreirinha. Então ali eu acho que também faltou um pouco isso para o Grêmio. Óbvio, o Maicon foi expulso naquele jogo, não tinha como fazer aquela função, mas ninguém substituiu ele à altura nesse quesito. Isso faz diferença em campo, né, Raul? Sem dúvida, faz. A liderança, ela é, às vezes, a diferença, né, de recuperação de uma equipe dentro de campo. A que frisou bem. Tu tem, às vezes, uma situação, e assim como tu falaste também, Maurício, né, enfim, reversa, né, daquilo que tu propõe antes das partidas, né, vai lá, toma um gol, ou a equipe não começa tão bem. As lideranças são aqueles que atuam no momento correto para que, né, aqueles jogadores mais desatentos ou mais jovens, normalmente alguns jovens que ficam aéreos ou ficam impactados por alguma coisa negativa do jogo, e quem tem mais experiência traz, vamos lá, ou vamos fazer o que treinamos, ou temos ainda a chance, enfim. E agora, claro, eu vejo assim, uma época atrás, né, não sendo saudosista, no meu tempo, dá para dizer assim, tu tinha nas equipes vencedoras muitas lideranças. Tu tinha uma liderança, normalmente forte, mas tu tinha várias outras nessa mesma equipe. Então, se esse sujeito não estivesse em campo, tinha outro. É isso aí. Então, por quê? Porque tu também, na categoria de base, isso é muito importante, que às vezes se esquece. Não é só trabalhar a parte técnica, né? Eu sei que não trabalho só a parte técnica, trabalho a parte intelectual, né? Exige que o menino vá para a escola, tem psicólogo para trabalhar algumas coisas que não está bem organizada na vida dos garotos e tal, mas tem que trabalhar a liderança, e liderança ela vem com a personalidade também forte dessa pessoa. Uma liderança que é muito introspectiva, ela acaba nunca sobressaindo, mas é sempre um sujeito escondido na hora da crise, né? Então, tem que ir lá da base, mas isso tu solta o cara tem que ser voluntarioso. Então, ele vai fazer muita coisa errada na base, muita besteira, vai fazer festa errada, horários errados, vai pular muro para ir não sei aonde, para ver uma menina, vai não sei o quê. Isso acontece, mas é onde tu vai forjar a personalidade forte dele. Então, em algumas situações, os dirigentes têm que ter muita capacidade para saber que não tem que sair mandando embora, ou seja, agora tu vai não sei o quê. O máximo que dá para fazer é aquela multa da caixinha lá, que daí vira até brincadeira, né? O cara, tu
está dando um monte de dinheiro para a caixinha e tal. Por quê? Porque ali tu forma a personalidade de liderança de um atleta. Se tu começa a bitolar o sujeito e podar, não deixa nem ele driblar, que daí é pior. Não, quer dizer, tu não vai ter liderança. Quando vai chegar no profissional, vão ser uns garotos com qualidade, mas vão seguindo ali. Eles vão, quase rebanho, vai indo ali, vai um na frente, eles vão atrás. Quer dizer, não tem aquela liderança que a gente hoje vê aqui. No Inter não tem, no Grêmio não tem, muitos líderes. O Grêmio formou porque juntou Michael, que já é rodado, vem o Jeromel, que já tinha uma Europa, o Kahneman, e aí a característica que eles formam bem dos argentinos, né, que eles formam praticamente todo mundo dos argentinos, a liderança, né, independente da posição que joga. Então é isso, a gente reclama, mas eu me incluo, né, é culpado, porque às vezes vai fazer um trabalho numa base, tu começa lá, não, tem que se comportar, tem que não sei o quê. Sim, tu vai matar ali os teus cabeças, teus futuros líderes, né? Então, ali tu tem que deixar andar um pouquinho. Não é ser totalmente indisciplinado, mas ele vai cometer atos que ele ainda não tem a noção do que é muito certo e o que é muito errado. Essa é uma opinião a respeito dessa história de liderança perdida pela maioria dos clubes, mas vamos falar aqui na aldeia Grêmio e Inter, perderam isso. E até, Maurício, citando alguns casos, né? O Inter, que foi campeão na última década, ganhou porque tinha Índio, tinha Bolívar. Não era um grande jogador, mas era líder. Tu tinha o Fernandão, tu tinha o D'Alessandro. Magrão era Magrão era próprio Guinazu, Tinga. Quer dizer, então, é como disse o Raul. O Tyson pode ser uma peça assim, será? Ou não teria essa característica? Mas eu também não conheço. O Tyson que saiu daqui era um menino. Ele era um menino dentro de um grupo que tinha lideranças que... Porque existe essa ideia, pelo menos, né? Eu acho que o jogador experiente, jogar 11 anos lá fora, tudo isso ajuda. Agora, o Internacional recente daquela figura, eu insisto muito no Felipe Melo. Por que o Felipe Melo? Que além de ser bom jogador acostumado a ser campeão. Eu acho que precisa ter jogador que... Indignado. É jogador que... isso que me faltou. A palavra, quando o Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro, faltou indignação. Né? Não parecia faltou normal, vontade. Né? Parecia que nós sabemos que somos piores. Que o Flamengo tem que ser campeão. E naquele lance que você citou também, Isaac, do erro clamoroso do Klaus e ninguém falou nada. Algo revoltante. O Rodinei baixa a cabeça e sai. Quer dizer, um jogo decisivo que eu tenho convicção. Se fosse 11 contra 11, o Itação não perdia. Estava bem no jogo. Ali tu tem que chegar, ali tu tem que dar uma bafa. Isso funciona. Libertadores muito mais. O Pato, o goleiro, o Abondanzieri, ele reverteu um pênalti. Ele era o cara mais distante do pênalti, conseguiu reverter o pênalti. Ele reverteu na experiência em cima do juiz, o juiz voltou para trás, sem VAR, sem nada. Quer dizer, então, isso na Libertadores, isso vale muito e acontece muito. Essa fase não tem VAR, um pouco num lance, numa chegada no juiz, tem que. Time campeão tem que ter lideranças fortes dentro do campo. O Internacional, posso estar equivocado. Olhando este grupo aí, o time ter jogado, vê o Edenilson tem alguma característica. Fala muito do Danilo Fernandes, mas que nem titular é. Hein? Danilo Fernandes, que nem titular é. E no Grêmio perdeu muitos também, né, Maurício? O Grêmio tinha o Marcelo Groy que saiu, o Edilson, o Ramiro. O Jeromel e Kahneman mais estão ficando fora do que estão jogando. O Maicon também fica fora. Bota Maicon, Jeromel, Kahneman, agora o Rafinha, quer dizer, estou falando de 4 lideranças. O Diego Souza é uma liderança também. Sim. Mas perdeu muitas, né? O Guerreiro mas ainda também fica muito tempo fora. Jogadores experientes, tu tem que ter. Tem que pensar nisso na hora de contratar também, né, Zac? Depois do intervalo, nessa linha aí que a gente está falando, eu quero ouvir o Záquia em relação à liderança hoje que é posta do Internacional, que é o Dourado. Que a função dele de liderança acabou dando aquela declaração para alguns meio desastrada depois do Grenal, de que o time não tem vontade de ganhar ou não consegue, chega na hora de marcar o gol e se assusta, não enfim. Foi vontade, ele não disse que não tinha vontade. Não, mas que algo acontecia com o Inter em Grenal. Medo de ser feliz, ele falou. Bom, a gente vai falar sobre isso depois do intervalo, em 1 minuto a gente volta. Essa questão do Dourado, que ficou pendente antes do intervalo, Zac, ele foi sincero demais no pós-clássico, quando disse que, enfim, estava faltando alguma coisa para o time nas disputas desse jogo,
daqui a pouco ele errou o momento de falar isso. Como é que você viu essa situação? E ele que é hoje tido como o capitão e uma liderança desse grupo. Talvez o erro dele tenha sido esse, por ser capitão falar. Quando tu perde um jogo, como perdeu o Grenal, toma um gol no final da partida, etc., num jogo em tese igual, né, que caminhava com uma naturalidade para um 0-0, tu toma um gol, tu não pode dar entrevista na saída do campo. A entrevista é depois, atende os repórteres, participa da entrevista coletiva, porque ali, em qualquer circunstância, o perdedor sai de cabeça quente. Ele sai de cabeça quente. E aí tu quer responsabilizar o resultado, o porquê do resultado, aí tu fala demais. Claro que não é a postura do capitão ideal. Né? O capitão ideal é o que consegue ter a cabeça fria no momento de dificuldade. Mas eu dou um exemplo. O D'Alessandro era um capitão muito identificado com a torcida de ser o capitão. O D'Alessandro, às vezes, falava demais. Né? E muitas vezes, aí quando ele conseguia refletir, ele não falava porque ele sabia que ele ia falar besteira, que ele ia falar coisas que não eram apropriadas para o momento. Então, ele não falava. Eu acho que falta isso também. Faltou por parte ali da estrutura do Internacional, a assessoria, tira o jogador, não fala depois. Quer dizer, o cara está de cabeça quente, daí fala, é um somatório de resultados, cobrando em cima do treinador, em cima do jogador. Mas é aquilo que o Raul falou muito bem, é uma liderança, tu forma, tu cria. Ela, claro, ao natural, tu tem que ter a característica do líder, mas tem que ser formada, tem que ser ajustada dentro daquele grupo, dentro daquele vestiário. Né? Existe, não, mas isso é uma boa liderança. Existe o jogador que é bom de grupo, que é bom de vestiário, e existe o líder. São coisas diferentes. Bom de grupo se tem. Às vezes tu tem um reserva que é muito bom de grupo, que tem que viajar, tem que estar na delegação, porque ele é bom de grupo, ele é parceiro, ele é super profissional, ele segura os mais bandidos, aquela coisa toda. Mas o líder não. O líder é que quando fala, os outros param para ouvir. Esse é o líder que eu preciso. Esse é o líder que direciona, principalmente quando eu vou para um processo de valorizar muitos jogadores jovens, que eu começo a puxar jogadores jovens das categorias de baixo para o profissional, por questões financeiras do clube, não tem dinheiro para investir, e pela uma política acertada. Vou investir nos jovens. Eu preciso uma liderança boa, uma liderança extremamente positiva, para que esses jogadores, eu já vi uns 500 exemplos de jogadores jovens que tinham grande potencial, que no subir ali não vingou, por comportamento, por falta de estrutura, enfim, não vingaram. Jogadores que se apostavam, se vai jogar, vai ser titular do Inter, do Grêmio, e não vingaram. Quer dizer, às vezes, pela ausência dessa liderança. Em 1 minuto a gente volta para ouvir o Raul falando sobre a Sul-Americana, se ela tem que ser priorizada ou não pelo Grêmio. Eu quero saber do Záquia, para fechar o programa, em relação a discurso versus prática, se está tudo correndo da maneira que deveria correr no Inter. Já voltamos. 8h25, tenho 3 minutos e meio, vou dividir igualmente entre o Raul e o Záquia. Raul, tuas considerações finais e a Sul-Americana, que tipo de importância tem que ter nesse processo da chegada do Thiago Nunes e dessa consolidação da nova maneira de jogar do Grêmio? Tem que ser priorizado ou não? Eu acho que sim. O Grêmio, ao longo desses 5 anos com o Renato, né, fez várias escolhas, priorizou competições, né, e óbvio que ganhou algumas, especialmente ali até o ano de 2017. Depois as competições vencidas não tinham uma repercussão tão grande, né, não tinham o mesmo status até 2017, como o Tri da Libertadores, etc. Né? Então tem que priorizar. E o técnico chegando com o título, mesmo que seja a Sul-Americana, porque ela é um caminho para a Libertadores. Então é extremamente importante. E o Grêmio está acostumado a isso, e o seu torcedor também está acostumado, ou mal, ou bem acostumado, dá para dizer, né? Então tem que ganhar, tem que vencer esse negócio. Por quê? Porque senão vai fazer a mesma história que nós vimos até então. Então não vamos priorizar a Sul-Americana e vamos priorizar o brasileiro. Sim, aí já fizemos isso ao contrário. Priorizamos a Libertadores, não priorizamos o brasileiro. E podíamos, inclusive,
poderíamos ter chance de ter vencido o Brasileiro. Teve um ano ali que estava uma barbada exagerada para o Grêmio ser campeão, né? E o Grêmio deixou sucumbir em favor da Libertadores. Foram as escolhas. Então, quem sabe agora prioriza a que está acontecendo e depois prioriza a outra. Vai o método Flamengo com o Jorge Jesus. Não tem escolha, entendeu? Vai ganhar tudo que puder. Né? Que a grande parte do torcedor quer isso. Né? Alguns se satisfazem, viu? Só com participação, já ouvi de alguns. Né? Não sei qual é a intenção também, qual é o interesse, mas já disseram, não, é bom estar participando lá em cima. Se tu não for campeão, é bom pelo menos estar participando lá em cima. É o prêmio consolação que tem, né? Mas o time vencedor, o time campeão, precisa ganhar títulos. Não interessa, mesmo o gauchão e tudo que aparecer pela frente. Aí, grande Raul, obrigado pela participação. Záquia, para fechar. E um abração pro Zac aí, quero deixar aqui, que é um sujeito muito conhecedor do futebol. Sabe muito e vai fechar o programa, Zac, com a questão que ficou pendente. Raul é um querido amigo. Saudade de ti, Raul. Tá na praia, tu tá aproveitando bem a vida. Que bom te ver bem. O Internacional tem uma dificuldade financeira, historicamente se tem. Né? Na minha época, cansamos de pagar a luz no dia do jogo, e mesmo assim fomos campeão da Copa do Brasil, fomos campeão gaúcho, chegamos aí nas semifinais de Libertadores com todas as dificuldades. Agora, não precisa ter esse discurso público. Não tem dinheiro para pagar. Então não contrata jogador de 700 pau. Quer dizer, eu busco jogador de 700 mil e digo que não tem dinheiro para pagar luz. Tem que haver uma unificação num discurso, quer dizer, é uma realidade. Vou pagar luz e vou pagar 600 mil. Amanhã a gente volta. Boa noite.